amigos, no ar mais um programa Admirável Mundo Novo. Hoje eu estou particularmente feliz porque eu tenho a grata oportunidade de receber como meu convidado de honra uma pessoa sobejamente conhecida aqui na cidade de Florianópolis. Quem já não ouviu falar do professor Dr. Pedro Antônio Grisa, presidente do IPAP, Instituto de Parapsicologia e Potencial Psíquico? Pois é, ele está aqui convidado e acedeu, com toda a simpatia que ele é possuidor, para tratarmos de um tema um dos seus últimos livros editados, que chegou a meu conhecimento. E eu disse, vou atrás. O livro Paixão que se faz amor. É um livro de poesias. E, meu Deus, a maior parte de vocês conhece o professor Grisa com livros técnicos, profundos, filosóficos. E agora, poesia. Só os que estão mais chegados a ele sabem que ele é um poeta. Mas a maior parte das pessoas o conhecem com outra fama. Então, decidi entrevistar o meu bom amigo Grisa sobre esse livro de poesia que ele escreveu. Então, vamos lá. Amigo Grisa, seja bem-vindo ao programa. É um prazer, uma alegria, uma honra tê-lo aqui conosco. Um prazer estar com você e com todos aqueles que acompanham o seu programa, que eu fiquei admirado do nome do programa, muito bonito, Admirável Mundo Novo, digo. É o que eu tento dar minha contribuição para colaborar para que o mundo seja novo mesmo, e melhor. Pois é, então, já viu. Mas é um livro de, digamos, quantas páginas? 175 páginas. É de fôlego. E, de cara, olhando aqui a capa do livro, Paixão que se faz amor, de saída, amigo. O título é, no mínimo, sugestivo. Paixão, amor, amor, paixão. Como uma paixão que se faz amor. Como é que se explica isso? Bem, eu sempre digo que a paixão que não se torna amor, morre logo. Verdade. Porque até o Jaime, na sua astrologia, explica isso. Digo, mas, acima de tudo, digo, é porque a paixão é sentimento. E sentimento, nós temos, a cada momento, mudamos de sentimentos. Sim. E por isso a psiquiatria conhece o tal do bipolar, e o que nada mais é que olhar o mundo de dois jeitos para a mesma pessoa. Só que existe o bipolar que todos nós somos e o bipolar que dizem que é transtorno, né? Mas na verdade é que eu digo paixão que se faz amor, por quê? Porque eu fui analisar minhas poesias, fui analisar minha história e eu tinha outro nome para esse livro, que era Eu e Tu, a caminho do nós. E quando nós tornamos nós, surge a vida. Então ali já está presente não apenas a paixão do encontro eu e tu, mas também aquilo que ocorre à medida que esse encontro se solidifica, que surge o nós, deixamos de ser eu e tu para sermos nós. Sim. E ao sermos nós podemos multiplicar a vida. E aí surgem os filhos, por exemplo, e surgem outros tantos filhos. Entendo. Então, paixão que se faz amor, eu digo por quê? A paixão que não se torna amor, morre logo. E amor entre um casal que não mantém pitadas de amor, de paixão, aliás, ele fica insípido. Então, eu digo, que esse inclusive, eu digo, é um livro que eu gostaria que a juventude tivesse a oportunidade de ler e ver. Digo, inclusive, os 4 capítulos que apresento no livro, ritmo filosófico, que fala dos meus primeiros anos, quando estou começando uma vida nova. Porque até então, até pouco tempo, eu havia sido filósofo, teólogo, era um ensaio de padre, né? E aí eu percebi que na verdade eu não seria um bom padre, porque eu tinha, porque eu não seria capaz de manter as tentações que existiam para os padres na época, e eu queria ser um bom padre, eu não seria.
Então eu saí e fui buscar a minha amada. Então quando eu encontrei a Terezinha, Adelaide Terezinha Paz Reis em Joaçaba, depois de sair de São Paulo, eu digo que começou uma vida nova para mim, e aí o filósofo se torna em seguida, já tinha começando a ingressar também antes de conhecer a Terezinha, o Vate Social, que é o segundo capítulo, que é a poesia de protesto, poesia que contesta as falhas que existem na sociedade. E daí, encontrando a Terezinha, surgiu o Poeta Apaixonado, que é o terceiro capítulo, e o quarto capítulo, que é o objetivo que se pretende alcançar, que é no florir do amor, mas nós já tivemos a oportunidade de perceber o nosso amor florir. Muito bem, puxa vida. Dá para notar que o livro tem começo, meio e fim. Você dividiu em 4 fases bem distintas da tua vida. Exato. Ainda há pouco, antes de começar o programa, surgiu aquela dúvida existencial. Há quanto tempo já nos conhecemos? E aí eu constatei, muito surpreendido, que nós já temos 30 anos de amizade. Exato. É um bom tempo, né, Grisa? Faz favor. E eu te peguei, então... Não é a duração da paixão, né? Não, né? Isso já é amor. Meu nome não aparece uma vez nesse livro. Já está tudo bem, não tem problema. Eu também, se escrevesse um livro de poesias, teu nome também não ia aparecer. Sei. Ainda não surgiu esse problema. Mas, amigos, esse livro, o que me chamou a atenção é que, vocês irão dizer, um livro de poesias. E hoje em dia qualquer pessoa imprime um livro de poesias. Mas esse livro ele tem um diferencial. É que se vocês lerem com atenção, mas não gostarem de poesia, leiam os comentários e a cronologia do livro, e vocês vão ter a história da vida do professor Grisa. Agora, ele muito sucintamente disse as 4 fases que o livro abarca, mas simbolicamente, se vocês quiserem saber o que ia dentro da alma do professor, leiam as poesias. Chama muito a atenção. Dá para ver, porque a poesia é uma linguagem simbólica, certo. E dá para ver o que ia na alma e no coração do nosso amigo quando ele botava a emoção dele para fora através do lápis. E sorte dele e nossa que ele, organizado como ele foi guardando e arquivando suas poesias para depois um dia dizer, bom, gente, eu vou mostrar minha alma para vocês. E eu considero, conhecendo o Grisa por tanto tempo como eu conheço, que ele realmente fez isso. Ele rasgou o peito e disse, gente, aqui dentro mora a minha alma. Podem ver como eu sou. Eu acho que esse aqui é o melhor testemunho de uma pessoa que diz, vocês querem me entender? Está aqui, leiam. Dúvidas, eu respondo pessoalmente. Amigo, você já me conhece, não é de hoje, sabe que uma coisa que eu não sou é puxa-saco. Portanto, o que eu vou lhe dizer, considere como a simples expressão da verdade. Eu fiquei surpreendido, porque eu pensava, não tinha lido o livro, que era apenas um livro de poesia. E quem é muito objetivo não gosta muito da poesia, porque diz, poxa, eu tenho que ser subjetivo para entender o que é que vai por trás da poesia. Quem é subjetivo, não. Está falando da minha língua. Eu sou mais objetivo que subjetivo. Então eu disse, bom, mais um livro de rimas, de imagens bonitas, mas não é isso. É um livro que me surpreendeu porque as imagens deram para entender o teu estado de alma. Agora, você se deu o trabalho de explicar historicamente, cronologicamente,
qual era o teu estado de alma na ocasião em que você escreveu toda essa coletânea. Então, gente, muitas pessoas que gostam de criticar dizem assim: ah, vou perder meu tempo lendo poesia, mas tem aquela curiosidade de saber, poxa, o Grisa já fez tanta coisa importante no campo da teologia, no campo da psicologia, da parapsicologia, de desvendar os mistérios da alma. Eu quero saber de onde esse cara encontrou a força dele para chegar onde ele chegou. Hoje o Grisa é um cara famoso. E não me refiro aqui só a Florianópolis, me refiro nacionalmente e até, com certeza, internacionalmente. Querem entender o Grisa? Está aqui o mapa, o caminho da mina. Então, amigos, recomendo. Paixão que se faz amor. Agora, nós já estamos indo para o intervalo. Sempre tem um intervalo. No próximo segmento, eu vou tomar a liberdade de ler um dos versos que o Grisa fez numa fase que ele estava meio balançado em relação a si mesmo, em relação à vida. E eu vou ler e depois vou pedir para ele me dizer: Grisa, o que é que estava passando por dentro de você nesse momento? Vocês vão ver que história bonita. Não saiam daí, aguardem. Na antiga Desterro, uma pequena capela foi erguida, e com ela cresceu até tornar-se a Catedral de Florianópolis. Pelas cercanias do centro antigo da cidade, nasciam ruas, praças, que ganhavam igrejas para amparar os moradores de novas servidões. Da Fundação Cultural Franklin Cascais para a nossa memória. TV Floripa. Você vê, você ouve, você sente a diferença. Voltamos, amigos. E só para os que não pegaram o primeiro segmento, dizendo que estamos na companhia do professor Dr. Pedro Antônio Grisa, presidente do IPAP, Instituto de Parapsicologia e Potencial Psíquico, aqui de Florianópolis. Muito bem. Professor Grisa, se eu fosse ler todos os versos que me impressionaram, eu ia precisar de um ano de programa para ler tudo. Tá bom. Mas tem um versinho aqui que me botou com a pulga atrás da orelha. E eu peço a permissão para os telespectadores para ler. Ouçam com espírito crítico. O nome da poesia, Eu Mesmo. Outrora uma indefinida angústia torturava-me a cada passo. Agora uma saudade com estrelas e pétalas de rosa te acompanha. Um percurso demais longo para mim conduzia meus passos por caminhos de inebriantes perspectivas. Uma estrada à medida das forças de meus pés me conduz a doce encontro acolhedor e afetuoso. Lá, o meu coração ambicioso buscava as glórias de um mistério para mim, sedutor e embasbacante. Aqui, minha razão o faz pequeno para que caiba dentro de outro tórax e permanece tranquilo e natural. Partira pela senda heróica, aplausos e clamores a envolver-me, buscando alimentar a minha audácia. Pois venho entre gemidos dos que sofrem. Agora, indiferenças, conformismos, acompanham-me sim pela trilha que também atravessa o bosque. Palmilho intrépido e por muitos anos falso caminho, crendo ser o meu, aplaudido por todos. Que ilusão! Descoberta a verdade neste dia, deixo mudos aqueles lábios e imóveis aquelas mãos vibrantes. E passo a passo vou, estrada fora, pela senda do novo destino. Por aquelas paragens de outrora,
a angústia corrosiva, fel amargo, era o quinhão da minha jornada. Pela paisagem que ora transito, há espinhos, florindo em rosas, cai lágrimas em colar de pérolas. Adeus, caminhos percorridos, de vós está em mim a saudade, deixastes rastros indeléveis em minhas alamedas interiores. Sejais bem-vindos, novos rumos, de vós nada mais espero que a firmeza da estrada a meus passos e segurança na trilha do porvir. Esta poesia foi escrita em dezembro de 1967, na cidade de Irani. Amigo Grisa, me explique, qual era a sua condição de alma no momento em que você colocou? Bem, veja, Jaime, eu já falei que eu estudei para padre. Sim. E tudo que eu faço, até depois um astrólogo me disse que eu tenho Júpiter em Aquários. Diz que tudo que eu faço, nada para no meu caminho. Tudo vai adiante. Eu digo, então, nessa época, quando eu fui estudar para padre, eu fui estudar para padre com um objetivo maior. Eu tinha outros objetivos também envolvidos juntos e outras dificuldades que eu também tentava driblar, mas eu queria salvar as almas do inferno. Opa! Para mandar todo mundo para o céu. Esse era meu grande ideal como futuro sacerdote. Ele disse, então essa era, porque eu convivi com gente pobre lá no sítio nas comunidades rurais, onde eu passei minha infância, então eu via quantas pessoas sofriam, então eu via também quanto as pessoas que eram más, para mim na época, mereciam o inferno mesmo, e quantas pessoas que lutavam, que eram boas, que eram dedicadas, que eram mães e pais de família maravilhosos e tal, mereciam o céu. Então eu digo, eu vou buscar ensinar as pessoas para caminhar em direção ao céu. Então, esses são os caminhos que eu falo aí, de uma linguagem poética, que me seduziram durante muito tempo. E eu era aplaudido, porque cada vez que ia de férias, o Pedrinho Grisa, que era o seminarista, que era o futuro padre, eu recebia, era sempre muito bem recebido por todos e aplaudido por todos. Mais ainda que eu tinha já uma marca, porque os meninos que vinham lá do interior, os rapazes que iam servir o exército, ficavam fora de casa um ano e voltavam sem mais falar italiano, porque a nossa linguagem lá era de italiano, né? E quando eles voltavam, eles só falavam português atrapalhado, mas não falavam mais o italiano deles. Sim. Por complexo que criava lá no quartel. E eu voltava, muitos anos depois que eu já estava estudando, eu voltava e conversava com as pessoas de mais idade, em italiano, igual a eles. Diziam, nossa! Então isso foi uma marca para mim. Me emociona até hoje lembrar de quanto as pessoas de mais idade diziam, o Pedrinho é nosso. Então, eu me sentia um futuro sacerdote maravilhoso, porque eu sabia entender a alma do povo. Eu queria sempre estar perto daqueles que seriam meus futuros paroquianos. Bem, mas daí, quando eu cheguei a uma certa altura, eu tinha feito 3 votos. O de pobreza, o de obediência e o de castidade. A pobreza foi fácil, porque eu no seminário fiquei mais rico que em casa, né? De obediência, eu sempre fui obediente. Minha mãe dizia que eu era sapeca, mas eu era obediente. Bem, e eu já tinha aprendido também a puxar saco dos professores para poder facilitar a minha vida de estudo, né? E isso rende também. Então a obediência para mim nunca foi problema, mas quando chegou na castidade, essa me castigou. Então eu percebia quanto eu me sentia seduzido por aquelas pernas que caminhavam no meio das saias, ainda mais quando a saia começou a ficar mais curta, as mulheres. Então eu disse, não, eu não vou resistir a essa tentação. Então eu vou buscar a minha amada para construir um futuro feliz com ela e buscar termos a nossa família, porque eu sempre prezei muito a família. E aí foi essa passagem que eu já me referi, que eu me encontrei com
a Adelaide Terezinha Pausa Grisa em Joaçaba, e agora eu estou preparando um texto novo que vai se chamar Os Muitos Casamentos de Duas Pessoas. Por quê? Porque eu digo que eu casei com a Adelaide, que ela era urbana e eu era rural. Ela era industrial, eu era um cara que foi estudar para padre. Ela é filha de fabricantes de acordeão, né? Neta, inclusive. Então, eu digo, ela fazia parte da nobreza de Joaçaba, eu vinha da pobreza. Ela era de uma família aristocrata, eu era de uma família simples, né? Então, o que acontece? Tivemos que fazer o encontro dessas duas pessoas tão diferentes uma da outra, mas ao mesmo tempo tão vamos dizer, envolventes um com o outro no sentido de objetivos de vida. Então, eu digo que realmente eu fiz questão, até eu dizia ontem ainda para minha esposa, eu fiz questão de publicar o livro em homenagem aos nossos 45 anos de casados. Opa! Porque eu digo, o livro é especialmente para você, mas é nosso. E quando eu digo nosso, eu incluo nossos filhos, César Antônio, Rosângela Posa, eu digo, incluo nossos netos, Pedro César e Gustavo Roberto, a Alice, nossa nora, que eu sempre digo, aquela que entrou em nossa vida para nos dar netos, digo, e assim por diante. Digo, o César, que segue uma vida distinta da Rosângela, porque o César vai continuar o meu trabalho, digo, o nosso trabalho, cada vez mais eu vejo que ele é o parapsicólogo. A Rosângela não, a Rosângela resolveu ir lá para o terreno dos Médici e foi ser arquiteta, né? Então, digo, e viveu inclusive 10 anos na Itália e agora está em Balneário Camboriú, onde dizem que é a cidade vertical do Brasil. Sim. Como arquiteta. Digo, e está fazendo sucesso, especialmente porque agora ela sempre se impressionou com a limitação visual minha. Então, ela agora resolveu dedicar-se como arquiteta à arquitetura hospitalar, de saúde. Não só hospitalar, mas todas as áreas da saúde. Certo. Então, em síntese, está aí o que está resumido nesse poema. Agora, nesse poema dá para perceber uma angústia aí, que também você deu um corte à faca entre a fase de angústia que você vivia, Exatamente. naturalmente até por causa das tuas limitações criadas pelos votos que você tinha feito, e uma certa esperança em que você criou para si mesmo, a partir do momento que você disse, me desligo dos meus votos porque eu vou encontrar uma nova vida. Exatamente. Isso, para mim, do que eu acompanhei o teu livro, de cabo a rabo, mostra que foi nessa época, dezembro de 1967, que você mudou o caminho da sua vida. Concorda comigo? Plenamente, porque inclusive nessa época, sabe, Jaime, não sei se nós dispomos de tempo. Não, já está curto. E está encurtando. Eu fui descobrir que o fato de eu sair do seminário, matei meu pai. Nossa. E matei minha irmã. Nossa. Porque eles tinham toda a esperança do seu futuro no Pedrinho Padre. E quando eu saí, matei os ideais deles. Demorei muito para entender isso, eu digo, mas isso fez o quê? Me ajudou a superar a depressão, que eu tinha também nessa época. Eu digo que, e depois, eu digo, hoje, graças a Deus, eu sou um dos mestres maiores do planeta, modéstia que vá às favas, para ajudar as pessoas a libertarem-se da depressão, a libertar-se definitivamente. E não um tratamento que sustenta o sujeito vivo, apesar de depressivo. E o motivo, telespectadores, pelo qual ele é realmente uma autoridade em tratamentos de depressão, utilizando o método que ele mesmo inventou, o método Grisa, é o seguinte: meu pai costumava dizer, filho, se um dia você decidir botar uma loja de laticínios, tudo bem, é a sua escolha, mas há uma condição, você tem que saber tudo sobre a vaca. E o Grisa, de uma certa maneira, não conheceu meu pai, mas seguiu o conselho. Ele se dedicou a ajudar pessoas no tratamento da depressão,
porque ele sabe tudo sobre a depressão. Porque eu saí dela. Porque saiu dela. E ele utilizou o método que ele mesmo usou para ele, para ajudar os outros. Essa é a sina do Grisa. Amigos, lastimavelmente, o nosso programa está chegando ao fim. Sugiro que leiam este livro, Paixão que se faz amor. Amigo, onde se encontra exemplares desse livro? Bom, digo, nós hoje temos a loja virtual, né, no sistema sistemagrisa.com.br. Eu peço à produção que coloque os dados e também telefone para... O telefone na nossa loja, que é o telefone 3222-1819. É o mais prático. 3222-1819. Muito bem. Professor Grisa, foi uma honra, muito obrigado, principalmente pela oportunidade de entendê-lo um pouco mais. E eu agradeço ter, ao mesmo tempo, ter tido contato contigo mais uma vez, um contato mais próximo, porque falamos isso também antes do programa, e eu posso ver que a alma do Jaime também é uma grande alma. Eu tenho esse amigo como um dos meus mais constantes e melhores amigos que eu já tive em minha vida. Obrigado, Jaime. Obrigado. Não estou jogando flores nem pétalas. E eu peço à produção que abra as portas do estúdio, porque meu ego está inflando de tal maneira que daqui a pouco não cabe na sala. Amigos, uma ótima semana para vocês. E até o próximo programa, se Deus quiser. Até lá.